Passo 2, acessórios. Bom, depois de preencher o passo 1, eu cliquei em avançar e passei para acessórios, passo 2. No passo 2, nós temos, primeiramente, sucumbência. Honorários de sucumbência. Honorário de sucumbência pode ser em percentual, se tiver assim determinado. Eu acabei de fazer a minha inserção de honorários em percentual, vou em frente. Bom, mas eu posso ter ele em valor. Então, estou falando de possibilidades, tá? Percentual está resolvido, pode ser 10, 5%. Eu venho para o valor. Se ele determinar em valor, ele tem duas possibilidades de fazer isso. Ele pode colocar da data da sentença, por exemplo, e aí eu sempre tenho correção monetária, mas eu escolho aqui, ó, qual correção eu quero. As tabelas que eu coloquei lá no passo 1 agora estão disponíveis para mim durante todo o cálculo. E eu vou escolher a combinação de juros, também estão disponíveis todas que eu coloquei lá. No caso dos honorários em valor, o artigo 85 do Código de Processo diz que é do trânsito e julgado. Pronto, aqui está a combinação feita. A outra possibilidade, né, é o juiz definir os honorários sobre o valor da causa. E aí, digamos que eu tenho uma causa lá de R$ 20.000 e ele determinou 10% sobre o valor da causa. Eu coloco os R$ 2.000 aqui e aqui vou colocar a data de distribuição. Tá? E, ó, por exemplo, e aí eu tenho os honorários sobre o valor da causa e determino também, né, escolho aqui o trânsito e julgado, porque os juros correm do trânsito e julgado. Então, tenho duas possibilidades, tá certo? Percentual, uma ou outra. E aí, eu vou escolher aquela, obviamente, que está no meu processo, que está na minha sentença, ok? Eu vou colocar 10% lá quando nós fizermos a finalização do cálculo, vai aparecer o percentual sobre a base de execução. Tá? Como eu tenho um ou outro, eu vou colocar em percentual aqui e vou colocar em valor em execução para a gente ver como funcionam os dois, tá certo? Bom, segunda coisa que eu vou fazer é honorário de execução, se tiver determinação. Então, eu tenho honorário de sucumbência, posso ter sim ou não. Eu posso ter de execução sim ou não, tá certo? Isso aqui não são preenchimentos obrigatórios, depende do meu processo. Então, honorários de execução normalmente em percentual sobre o valor da liquidação de sentença ou sobre o valor da execução, se for um título. Mesmo assim, nós deixamos a possibilidade de colocar também em valor, certo? E aí ele repete a mesma forma aqui do sucumbência, ok? Para eu ter os dois valores lá, os dois resultados no meu cálculo e poder verificar como funciona, eu vou colocar as duas hipóteses aqui, tá? Olha só, TJ São Paulo e juros do trânsito em julgado, ok? Tem que estar determinado em decisão judicial no momento da execução, tá certo? Bacana. Multa 523. Bom, a multa 523, ela incide sobre o valor da execução. Também tem que estar determinado, tá certo? Você entra, ela é um valor fixo, tá vendo? Valor fixo porque é processual. Está determinado em sentença. Eu incluo aqui a data do trânsito. Deixa eu confirmar se foi essa mesma data que eu usei. Não, foi 2009. Só para ficar coerente. Ele vai contar 15 dias dessa data. Porque se você efetuar um pagamento, o juiz nesse artigo ele dá 15 dias, né? A lei permite, né? O juiz determina 15 dias para pagamento. A partir do trânsito, então eu coloco isso aqui, porque se houver um pagamento parcial durante os 15 dias, o sistema vai abater o valor que você pagou para poder depois calcular a multa, tá certo? Por isso que eu tenho que fazer. A multa também
é uma multa de execução, antigo 475J e atualmente 523. É uma multa processual, tem que estar determinada, quer dizer, o advogado pede e o juiz determina que se aplique. Normalmente, ele vai intimar o devedor para pagar nesses 15 dias. Caso ele não efetue esse pagamento, aí sim ele decide que incide a multa 523. Tá certo? Bom, multa. Multa eu tenho percentual, tá? Ou valor. Percentual, eu posso colocar também, olha, várias multas. Por que várias multas? Porque ela pode ter a vigência legal e ela pode ter também vigência contratual. Posso ter multa de 1%, de 2%, de 5%, tá certo? É contratual entre as partes. Ou posso ter legal, e a legal, ela também tem vigência. Essa é a primeira coisa. E aí eu tenho essas possibilidades, tá vendo? De colocar várias multas e escolher lá no passo quando eu vou incluir as parcelas. Eu tenho também a possibilidade de escolher a incidência da multa, normalmente principal mais correção mais juros. Em alguns casos específicos, acontece muito em contratos de condomínio, né? Condomínio tem muito isso. Ou por decisão judicial, essa base de cálculo pode mudar, excluindo os juros, tá certo? E eu venho aqui também e escolho, o sistema me permite escolher qual base de cálculo você quer para essa multa percentual. Bom, vamos lá. A multa atraentes em valor, você vai colocar, obviamente, vai pegar o processo, vai verificar, deixa eu colocar aqui uma multa de 30 dias a R$ 100 por dia, em 30 de 4 de 2020, por exemplo, né, uma obrigação de fazer, ou por outro motivo, e aí eu coloco a correção monetária também, tá vendo? Sempre assim, ó, no combo de correção eu tenho aquilo que você colocou lá no primeiro passo, tá certo? Juros de mora, idem. Juros de mora incide sobre multas atraentes? Há controvérsia, mas o sistema permite que você coloque, porque se o juiz assim decidir, você tem as possibilidades aqui, você não precisa sair e fazer outro cálculo, tá certo? Você coloca a incidência de juros, caso seja determinado. E eu também posso colocar vários períodos de multa. Então, digamos que até 30 de maio de 2020, você teve mais 3.000, e aí a correção monetária vai contar, obviamente, da competência dessa multa que você verificou no processo. Por último, nos acessórios, nós temos a inclusão de custas processuais. As custas processuais, se tiver determinação de devolução, né, você vai lá no processo, verifica quanto que o requerente pagou, quanto que ele está pedindo de ressarcimento, que é o que ele vai pedir, se é integral, se é 50%, se é 40%, e aí você vai fazer esse cálculo e vai jogar aqui exatamente o que o juiz determinou de devolução. Correção monetária sempre, tá? É ressarcimento. Juros depende da decisão judicial. Normalmente, pelos manuais da justiça, nós temos aqui o quê? A não incidência de juros, tá? Mas, como eu disse, exatamente como na multa, eu deixo a possibilidade, caso tenha algum juiz que entenda de forma diferente, você não tem que fazer outro cálculo. A ferramenta resolve para você. Então, feito isso, olha, configurado sucumbência, honorários de execução, multa 523, sim ou não, tá? Multas, sim ou não, tudo isso aqui não são obrigatórios, vai depender da sua leitura do processo, tá certo? E você vai incluir no caso real, no caso concreto da sua interpretação. Finalizado o passo 2, acessórios, nós avançamos e vamos para o passo 3, que é a inclusão de parcelas, inclusão dos títulos, ok?